Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá! A cultura do Rio Grande do Norte tem pelo menos 3 exemplos veementes de ascensão social da raça negra extraordinários. O primeiro deles é o de Fabião das Queimadas, ex-escravo, que se tornou uma das referências da poesia popular. O outro exemplo é do grande político da oligarquia Albuquerque Maranhão, o senador Eloy de Souza. E o terceiro desses nomes é do nosso convidado de hoje. Uma figura verdadeiramente extraordinária, um homem que se tornou notável em todos os sentidos, desde os anos 50 para cá, sendo figura de destaque nas administrações estaduais, onde exerceu cargos os mais variados. Trata-se do jornalista João Ururaí Nunes do Nascimento. João é jornalista profissional, foi assessor de imprensa do Palácio do Governo de Ser Rosado, oficial de gabinete do governo Silvio Pedrosa, correspondente da Asa Press, colunista político do Diário de Natal, diretor estadual de imprensa nos governos Aloysio Alves e Monsenhor Alfredo Gurgel, diretor da Rádio Nordeste de Natal, chefe de gabinete do governo e do vice-governador Geraldo Melo, colunista político dos jornais Tribuna do Norte e a República, chefe da Casa Civil no governo Geraldo Melo e atualmente é diretor da Expo Comunicação e Publicidade. Para entrevistá-lo, 2 grandes amigos seus, que são o jornalista Filinto Rodrigues e o publicitário Jenner Tinoco. João Ururaí, prazer enorme da TV Universitária de recebê-lo nesse Memória Viva. E como de praxe, gostaríamos que você nos falasse inicialmente da sua infância, de onde você nasceu, das suas primeiras relações com o mundo social do Rio Grande do Norte. Tarcísio, muito obrigado pelo convite para comparecer à TV para essa entrevista. E quero dizer que você me lembra, com as suas palavras iniciais, o primeiro choque emocional que eu tive na minha vida em relação à cor. Em 1942 ou 43, no Colégio Marista, a qual eu devo muito de minha formação e de meus estudos, que com a morte de meu pai, eu fui estudar com os 3 irmãos no Colégio Marista, e o irmão Bronze, que gostava muito de mim, chamou a mamãe e disse: não se preocupe com a educação dos seus filhos. O colégio vai cobrar apenas por um, e os 3 estudarão. Então, apesar dessa dedicação, eu e Grimaldi e Nilton Navarro, que éramos companheiros de turma desde o 3º ano de primária, disputávamos sempre o 1º, 2º e 3º lugar, revezando assim. Neste ano, saiu no final Grimaldi em 1º lugar, que era o mais talentoso realmente, eu e Nilton em 2º. Houve uma solenidade do Colégio Marista, sob a presidência do interventor da época, que era o Dr. Aldo Fernandes, substituindo o Dr. Rafael Fernandes. E no início da solenidade, o irmão Ambrosio disse o significado da festa e começou falando que referiu-se à minha turma, porque o motivo daqueles 3 estavam ali para ser premiados. E disse: Grimaldi Ribeiro, talento, maior inteligência e tal. Nilton Navarro, também brilhante, já com vocação de pintor e de poeta e tal. E Nilton Navarro e João Ururaí, esta figura brilhante, um preto de alma branca. Quando ele disse isso, eu me sentei. Aí ele percebeu, pediu desculpas e disse: eu quero te estimar, e apesar da reação do João, eu tenho muita estima e bem-querer por ele. Aí todo mundo aplaudiu, mas eu fiquei acabado naquela hora. Mas, João, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, você, que em todos os sentidos é uma pessoa especial,
sempre tirou de letra essa questão. Sim, tirei. Ou estou enganado? Tirei, sim, mas essa foi a primeira Sim, reação. esse choque, esse e uma paternidade. superação Então, que eu você não era uma esperava. criança, praticamente. Exato. Tinha 13 a 14 anos. Certo. Então, mas daí por diante, não. As coisas não me preocupam. Embora, de vez em quando, a gente sinta alguma reação mais violenta, mas supera bem. Por exemplo, no Palácio, quando era secretário da Casa Civil do governo Geraldo Mello, muitas vezes algumas pessoas procuravam falar com o chefe da Casa Civil e quando botavam no gabinete, elas ficavam procurando o chefe da Casa Civil. Eu dizia, posso falar, minha senhora, que está falando com ele? Eu sou o chefe da casa. Fantástico. Eu sou o chefe da Casa Civil. Outras se benziam quando entravam, quando me via aquele preto sentado lá na frente, aí se benziam. Tinha entrado Bem, mas já que você falou do Colégio Marista, aí a gente poderia, com base no seu testemunho, ter uma boa ideia de como era a vida estudantil da época, as pessoas com as quais você travou relações e assim por diante. O estudo daquele tempo do Marista era de uma exigência espetacular. Quer dizer, você saindo do Marista, depois de 4, 5, 8 anos de formação do Marista, você saía preparado para enfrentar qualquer disputa universitária, vestibular, o que acontecesse. Foi um aprendizado muito bom e é o que eu devo muito na minha vida, no relacionamento com os irmãos maristas. João Uraí tem uma característica que eu gosto muito e que eu costumo citar como exemplo, João é conhecido por fazer a intriga do bem, que é aquela intriga saudável, que é a junta, que chama as pessoas para a convergência. E eu queria saber, João, para você, um homem com tanta bem-querença, o que é fazer o bem? Fazer o bem, Gêner, é você sentir na sua alma o alívio, a satisfação por ver o companheiro satisfeito, feliz ou com algum problema superado. Fazer o bem é amar a humanidade. Você acha que se vê com frequência as pessoas fazendo o bem hoje? Acho que, por incrível que pareça, a humanidade, as pessoas, a sociedade está mais solidária do que nós pensamos. Que bom, né? Bom, João, eu gostaria de insistir nesse aspecto do período e da época de estudos. Quer dizer, você, naturalmente, como estudante e de uma escola da tradição e do nível do Colégio Marista, tinha certamente as vistas voltadas com curiosidade para grandes expressões políticas, para artistas eventualmente, para líderes religiosos. Como era essa Natal dessa sua época? Natal, eu tive assim, já uma educação por meu pai, que era um oficial do Exército, ele era oficial comissionado do Exército, e ele tinha uma formação, um gosto pela ação política, até mesmo porque no Exército naquele tempo havia muita participação na vida pública por conta da ditadura. Exato. De Getúlio Vargas, o Estado Novo. E isso me deu mais ou menos assim, um sentido e uma vocação para aquele encaminhamento, aquelas soluções que ele discutia, que eu via lá em casa. No Colégio Marista, eu tive a companhia de Grimaldi, que era uma alma política, né? Tinha um sentimento político de natureza. O próprio Navarro, apesar de ser poeta, tinha uma grande vocação política. E outros companheiros com quem eu convivi na época, quer dizer, que todos nós começamos a nos dirigir para um processo de participação na vida pública através daqueles movimentos pró ou contra a ditadura. Viu? Que naquele tempo nós nos dividíamos muito, porque a figura não se combatia, não era a ditadura, se combatia a figura emblemática que era Getúlio Vargas. Os que admiravam e os que não admiravam Getúlio Vargas. Eu tive também uma oportunidade, e ainda estudando Marista, fui companheiro dos filhos do almirante Ari Parreiras e frequentava muito, diariamente, a casa do almirante na base naval. E o almirante gostava muito de conversar com os jovens, com a gente, e sempre procurava discutir assuntos de natureza política, apesar de ser um homem sério, enérgico, mas com a rapaziada, ele se abria muito, conversava, era muito tranquila a conversa com ele. E
quando surgiu a campanha da redemocratização, né, com a candidatura de Eduardo Gomes, que era naquele tempo comandante da 2ª Zona Aérea, e vinha muito a Natal porque era compadre do Almirante, era padrinho do filho do Almirante. E um dia chega o brigadeiro Eduardo Gomes, e nós estávamos na cadeira, convidou para jantar, nós fomos jantar. Aí o Almirante perguntou, eu já sabia a minha posição, mas fez para ver se eu me temia diante do brigadeiro que era o candidato. E qual é o seu candidato a presidente da República? Eu digo, o senhor já sabe que é o general Dutra. Disse, mas João, com o brigadeiro aqui, você... Ele disse, mas eu sou homem do PSD. Do PSD era PSD. Era PSD. Coligado com o PTB. Né? Eu sou homem do PSD, então posso general Dutra. Aí ficou aquela brincadeira, o brigadeiro brincou muito também. Mas desde essa época eu tinha assim, uma inclinação política. E quando chegou a campanha de 45, né, para governador 46, eu participei no PSD, ao lado de Zé Varela, de Silva, aquela primeira eleição para deputado federal, quando chegou a eleição para o governo do Estado, em 1950. Né? Aí eu já estava dentro de diretório estudantil, já bastante influenciado assim, pelo processo político, e comecei a fazer a política aí pelo interior, e me coube ficar durante o dia da eleição em Parelhas, em Equador. Né? Quer dizer que você foi destacado para o interior? Fiquei em Parelhas, em Equador, fazendo companhia com Zé Gonçalves, que era o coordenador do Seridó. Explique para as gerações jovens, né, que estão vendo esse programa, quem era Zé Gonçalves? Zé Gonçalves era um bacharel em Direito, um escritor, um jornalista e um homem de muito talento. Era filho do Seridó, de Acari, né, e muito próximo de Mário Negócio e de Serra Rosado, e um denista de primeira linha desde a campanha do Brigadeiro em 45 no Recife. Uhum. Era um homem brilhante, um jovem muito elegante e ficou como coordenador da região do Seridó. E eu fiquei lá com ele na região de Parelhas e Equador. Quando terminou a eleição, então o pessoal, os políticos de Parelhas e de Equador, vieram ao governador para pedir para eu ser o nomeado adjunto de promotor. Veja como mudava a minha vida, né? Adjunto promotor. O governador tinha compromisso com Zé Gonçalves. O governador de Serra. O governador de Serra eleito. Né? Tinha compromisso com Zé Gonçalves de nomear para aquela região as pessoas que tivessem a chancela dele. Quando chegou meu nome lá, o governador chamou o negócio e disse, olha, não posso atender esse pedido, porque essa área está com o Zé Gonçalves e ele já indicou o irmão dele, Amaury Pires. Né? E entregou a Mário Negócio, que era o secretário-geral do Estado, e resolveu o problema. Mário me chama e começa a tratar do assunto. Né? Por que eu queria ser adjunto promotor? Eu disse, eu não quero ser adjunto promotor. Isso foi indicação do pessoal de lá. Mas você acha que foi nomeado, pode desempenhar bem? E eu acho que posso, tem tanta gente nessa área. Aí ele riu muito e disse, João, não se preocupe não. Esse compromisso do governador não pode atender, mas resolverá seu assunto. Você vai apenas hoje à noite à imprensa oficial falar com o doutor Zé Gonçalves, dizer que eu mandei você falar com ele e você resolve o problema. Quando cheguei lá, já estava tudo resolvido, porque Zé Gonçalves disse, olha, o governador vai nomear assessor de imprensa. Você fica aqui na República, trabalhando comigo na República, e assessor da imprensa junto ao gabinete do governador. Lá fica mais saber lá em Palácio, e à noite você vem aqui. Assessor de imprensa naquele tempo fazia alguns contatos com os jornais, os poucos jornais e órgãos de imprensa que havia. A maior missão dele era fazer o dia do governador, para publicar no Diário Oficial. A agenda do governador. Era o dia do governador. O dia do governador.
E no meu tempo começou, não era o dia ainda, era nota de palácio. Notas de Nota de palácio. palácio. Então fazia, distribuía para os outros jornais, né? E era a função do assessor. Depois foi evoluindo, começou a ser o dono do governo. Tal, né? Quando morre de Sé, no desastre de 11 de julho, Silvio assumiu e Silvio começou a se aproximar muito de mim, começou a se aproximar e, quando menos esperei, ele me nomeou, sem me consultar, sem me perguntar por nada, oficial de gabinete. Uma vaga que foi criada de oficial de gabinete, ele me nomeou. João, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Desculpe se eu interrompo, Não, eu de forma acabo sendo alguma. inconveniente, mas é que são certos detalhes que são muito importantes, sobretudo porque esse é um testemunho para a história. E você é uma testemunha viva, você é um camarada que foi protagonista em alguns momentos. Que você falasse um pouco dessa transição do governo, primeiro do aspecto dramático que foi a mudança do governador de Sé Rosado, morto num desastre aéreo, para Silvio Pedrosa. Depois o caráter inovador e conciliador e de equilíbrio que teve o governo Silvio Pedrosa com as inovações, inclusive, da Avenida Circular, etc. Por exemplo, o governo de Sé, ele, quando assumiu, foi um governo muito forte, muito duro, porque saiu de uma campanha muito violenta. Né? E chegou com disposição de manter as coisas nos seus devidos lugares, para evitar que as forças sofressem qualquer solução de continuidade do governo. Foi tão violento, de certo, que eu me lembro um dia, numa audiência pública que ele fazia serialmente, toda semana ele fazia, na sexta-feira ou na terça, eu não me lembro bem agora, quando várias pessoas chegavam reclamando algum constrangimento que tinha sofrido, e ele não atendia, eu vi muita gente se ajoelhar e rogar muita praga para ele. Mulheres se ajoelhando. Ostensivamente. Ostensivamente. O negócio me arrepiava assim, mas ele era muito duro. Ele fez uma viagem ao Rio, e nessa segunda viagem que ele fez foi no dia 12 de julho. Do dia 11 de julho tinha sido meu aniversário, eu saí e quem ia com ele também era Zé Gonçalves Medeiros, que era o diretor da imprensa oficial, e mais 3 ou 4 diretores, secretário de Estado. E nós ficamos, eu, Zé Gonçalves e Ney Marinho, né? Ficamos a ter de festejar meu aniversário, esperar a sair do avião, que era lá do loja aérea, às 4 horas da manhã. Isso. Então nós ficamos tomando alguma coisa e fomos para o aeroporto. Quando estávamos no aeroporto, chega de Sé, 4 horas, para as 4h30, e procura saber qual era o avião que ele ia viajar. Aí mostraram, é aquele lá, o avião é aquele lá. Ele olhou para o avião e chegou e olhou para Zé Gonçalves. Nesse caranguejo eu não vou, não. De jeito, não tem que fazer, eu quero outro avião. Mas não podia, havia compromisso já no Rio, com o presidente da República, o vice-presidente da República. Não, tem que ser nesse, não pode ser outro, não tem outro. Ele foi sob protesto. Eu fui para casa. Fui dormir 8 horas quando eu estava dormindo ainda, mamãe me acorda. Né? Diz, meu filho, acorde. Eu disse, por que, mãe? Essa pressa disse, porque o governador morreu. Eu, o quê, mamãe? Morreu coisa nenhuma. O governador saiu de avião agora às 4h30, 5 horas, eu deixei no aeroporto. Depois fez isso mesmo, o avião caiu. Aí eu meti os pés para o palácio. Quando cheguei, já estava Silvio Pedrosa lá. Aí as informações, tomamos providência para trazer o cadáver e tal, para o sepultamento, e tomar posse logo. Nessa posse também de Silvio, Jorginho deu um golpe de mão de político hábil na hora, porque foi informado de que a UDN ia protestar nos tribunais contra a posse de Silvio, sob a alegação de que não tinha idade para assumir. Pronto. Vamos pedir a João, para interromper um pouco essa narrativa riquíssima que ele está fazendo, para fazer um pequeno intervalo e, na sequência, a gente retorna já com João Ururaí comentando a respeito da sua participação no governo Silvio Pedrosa. Logo mais retornaremos.
Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá. Bem, nós retornamos com o depoimento de João Ururaí, que falava do momento em que toma posse no governo do estado o governador Silvio Pedrosa, de cuja equipe ele participou ativamente. João. Quando Dissé morreu, Jorginho providenciou, Silvio já estava no governo, porque, como vice-governador, tinha ficado na ausência de Dissé. Jorginho imediatamente providencia a efetivação dele como governador com a posse perante a Assembleia. A UDN, nesta época ágil, também ia providenciar a impugnação da posse de Silvio sobre o problema da idade. 33 anos e ele não tem idade para assumir. Jorginho, sabendo disso, procura o senador Sandoval, Reginaldo Cavalcante, que estava também sendo acionado na justiça pelo PSD, porque Reginaldo assumiu o Senado não como suplente de João Câmara, mas como concorrente de João Câmara. Quando morreu João Câmara, quem deveria ter assumido era o suplente. E Reginaldo, então, assumiu, dizendo que o direito era dele, era o segundo colocado. Nossa, que coisa incrível. O PSD protestava nesse tempo da posse. Quando surgiu esse problema, aí Jorginho, com a habilidade e agilidade dele política, habilidade PCdista, imediatamente providenciou, dizer, que Reginaldo conter as oposições para não bulir com o Silvio, deixar Silvio governar, que ele retiraria o recurso contra Reginaldo e ele seria senador no tempo. Isso feito, Silvio assumiu e com aquele espírito assim, e aquela formação que ele teve de Inglaterra e todo o tempo estudou no Rio, tudo isso, muito democrata, muito paciente, de muito equilíbrio, né? E tentou fazer o que era a grande sonho dele, a pacificação da vida pública do Rio Grande do Norte. Não pacificação de juntar as forças, mas de evitar os choques, aqueles... Conviver civilizadamente. Isso ele conseguiu até certo ponto, embora ali e acolá com alguns arranhões, algumas arestas, inclusive na sucessão dele, quando Dinati, como governador, gostaria de ter o apoio dele, de Silvio. Porque tinha uma boa convivência com o Silvio. E a Luiz Alves também tinha, Djalma Marinho. Quer dizer, a UDN disputava entre eles quem melhor convivia com o governador da época, que era pela elegância do governador e pelo trato. Então, eu estava dizendo... Não, você falava exatamente da convivência... O estilo de governo e o estilo de governo. De Silvio. Quando chegou a campanha de Dinati, né? Dinati queria que Silvio o apoiasse, né? Dentro da política de pacificação e tal. Silvio, então, nessa hora, manteve os compromissos partidários. E o PSD não acreditava, Teodorico não acreditava. E apoiou o candidato que o PSD indicou, que foi Jocelyn Vilar.
sem grande entusiasmo, mas apoiou o candidato Juscelino Vilar. Nico Silva, eu me lembro bem, no dia que Dinácio chegou em Natal, para iniciar a campanha, no dia seguinte, foi a casa do governador, Nair da Fonseca. E pleiteou o apoio dele e tudo isso. Conversar lá 1 hora, 2. Eu só tomei conhecimento quando ia saindo. O senhor pediu para eu acompanhar a Dinácio até a porta com ele. Tá? Quando nós chegamos na porta, Dinácio já desesperado, disse: Silvio, você vai me pagar. Isto você não esquecerá nunca. Aí isso aí fez a campanha violentíssima contra a Silvio. E pronto. Aí. Mas você era, nessa época, oficial de gabinete? Não, oficial de gabinete Silvio. De Silvio. E aí, escute, é verdade que Silvio, diante da escassez de recursos do Estado e tal, tomou emprestado uns veículos de guerra dos americanos que tinham ficado na base aérea para abrir a Avenida Circular? Isso? Não foi para. Ele conseguiu. Já não era dos americanos, já estava já estavam incorporados ao Exército Brasileiro, à Náutica. A Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira. Eram uns bulldozers. Então, exato. Então ele conseguiu, por empréstimos, que as Forças Armadas, que a Aeronáutica cedesse alguns esses equipamentos para ele iniciar a abertura da circular. Que é a Praia do Meio, conhecida. E foi o grande sonho daquela época, todo mundo. Felipe. Realização. Vamos a João, né? João, exatamente. João, nós que, seus amigos, nós que aprendemos a gostar de você, eu tenho esse privilégio há muitos anos. Nós sabemos que você é um animal político. Você adora política, você transpira, respira política. Trace para nós aqui um paralelo da política dos tempos de Silvio, de Sé, até mesmo Geraldo Melo, e a política de hoje, de 2004, João. Não, esse paralelo seria muita pretensão minha traçá-lo assim. Mas você é qualificado para fazer, João. Você é qualificado. Mas a diferença não está no estilo de fazer política, mas na cobrança que se faz dos políticos. A opinião pública já não é tão passiva, e já não se encanta mais apenas com a presença do poder. Ela exige uma maior participação, um trabalho mais efetivo em favor da comunidade, em favor do progresso e do desenvolvimento. Então, a diferença, eu acho, está nisto. E, sem nenhuma pretensão, há alguns arranhões no processo político, sobretudo as pessoas menos preparadas para a vivência política, e que pela abertura democrática foi dado mais acesso. Né? E a participação política saiu muito das mãos das elites para ir para uma participação mais eminentemente popular. E nisso você encontra aqui e acolá certas pessoas que não estão preparadas de forma alguma, nem culturalmente, nem espiritualmente, nem por vocação, para o exercício da vida pública e para o trabalho em favor da coletividade. E passa a exercer a função pública em função de interesses menores, e isso compromete terrivelmente a classe política, que cada vez mais está entrando em descrédito. Quer dizer, licença, Felipe, seria o fim, então, do político a moda romântica, a moda antiga, o romântico como foi Aloysio, como foi Dinarte e outros? Acredito que sim. Acredito que sim. São os políticos pragmáticos hoje? Hoje são os pragmáticos. Hoje tem que ter, eu acho que nós vamos ter um processo natural de depuração pelo próprio voto, entendeu? E o voto, a decisão popular é que vai realmente fazer a seleção de uma forma muito mais rigorosa do que a gente pensa. Embora a gente perca muito tempo, né? Exato. João, então, qual seria, se você tivesse o direito, o poder de selecionar qual das duas atitudes, qual das duas ações políticas você, se dependesse de você, deveria ser adotada? A antiga ou essa de hoje? Não é uma saída salomônica, nem uma saída de esperteza, mas eu reformaria todas as duas. Fundiria? Fundiria. Quer dizer, fundiria as duas? Tanto a outra elitista tinha seus erros, seus pecados, embora fosse melhor preparada para o exercício do poder, como a outra, que não está bem preparada, mas tem uma vocação política muito grande. Então, eu procuraria selecionar
entre as melhores vocações e esses permanecerem no exercício da vida pública como política, como um bem da coletividade, um bem da humanidade. E diante da impossibilidade dessa seleção, você está teorizando, entre a teoria e a prática é uma... Lembre-se que ele é um decano do PSTB, ele Eu é sei, um tucano, né? eu sei, é um tucano. Nós estamos diante de um tucano, gente. Nós estamos diante de um tucano, né, Tarcísio? Eu lhe pergunto, você acredita então que esse processo virá? Você é otimista com relação ao futuro diante dessa contradição que você levantou? Sim, embora que esse futuro demore, né? Sim. Eu não pedi que você fizesse essa previsão de tempo. Depuração é lenta, né? Quer dizer, não sei nem se vocês que são tão jovens, tão meninos, Muito obrigado. se alcançaram essa depuração. Eu tratei logo de agradecer. João, deixa eu interromper você, só para ver se a gente retoma um pouco a raiz da questão, sem sair do campo político que Gênero e Filinto estão colocando. Sim. Mas é assim, passado o governo Silvio Pedrosa, se eu não estou enganado, você sai um pouco do círculo do poder. E vou para a militância jornalística. Muito bem, aí que é interessante que a gente possa entender como é que isso se processa, porque daí você vai voltar verdadeiramente na crista da onda com o governo Aloysio Alves. Porque como Sintetize isso no pra jornalismo, eu comecei como jornalista em 1945, quando Ulisses de Góes me deu um trabalho na Ordem. A Ordem. Comecei como revisor e logo depois passei a Ô, repórter. João, só uma curiosidade, funcionava onde? Perto onde é a sua... Lá? É, Isso que eu perguntei. No mesmo do local. Barato, Onde é? 208, onde é a agência. o escritório da É um Armação. lugar Da santificado, Ribeira. é um lugar Ribeira. santificado. No bairro da Ribeira. Então, eu comecei a trabalhar na Ordem como revisor. O redator era Dr. Otto, Reginaldo Teófilo era gerente, e o professor Veras, que era um advogado, que era da Secretaria de Agricultura do município, também era redator lá, Nazareno Aguiar. E um dia houve um roubo no túmulo da família de Januário Fico. Um roubo? Assim, houve uma violação do túmulo e o ladrão levou tudo que tinha lá dentro, o que não tinha. Havia uma novela de que o túmulo lá dentro estava guardado tudo que era os bens da família de Januário, estava lá dentro da... Joias. Tudo. Então foi assaltado esse túmulo e deu muito o que falar naquele tempo, Natal provinciano, muita zoada. E eu vinha no ônibus, ia para o jornal. Quando chego no ônibus, no jornal tem essa notícia, né? Que tinha havido esse furto, esse arrombamento, essa violação do túmulo. E a polícia estava muito preocupada. Entendeu? E, por acaso, passa pela Ordem o Arnaldo, o investigador Arnaldo, que era a fera daquele tempo da investigação, né? E procurando qualquer coisa a respeito do assunto, porque era de cemitério e tal. Quando eu tinha falado que no ônibus, quando eu vinha, né, uma pessoa, uma senhora, dizendo que havia 2 ou 3 pessoas vendendo na Avenida 10, no Alecrim, coisas que pertenciam ao túmulo do Alecrim, que eles tinham conseguido, não sei o quê. Uma coisa assim, bem fantasiosa. E ele chegando aí, eu contei. Aí o pessoal contou, olha, João está com essa história aqui. Eu disse que uma senhora tinha dentro, na Avenida 10, estava vendo pessoas vendendo essas coisas. Aí os investigadores, espertos, ou não querendo dar o braço a torcer, disse, nada, isso é conversa desse rapaz. Isso não acontece, esse povo que roubou não ia fazer isso. Não, eu estou dando a informação, não estou caracterizando isso como uma verdade. Mas deixa que ele saiu da Ordem correndo para a Avenida 10. Em busca da informação. E foi lá, com 24 horas atenderam. Encontraram. Apanharam os ladrões. Eram ladrões, tudo Ou seja, isso, João já era bem informado desde aquele Desde tempo. aquela época. E em outro segmento, gente, e em outro segmento. Todos. Viu? E nesta época, então, nesta hora, aí a redação disse, o sentimento, o faro do repórter e tal. Aí eu fui promovido a repórter.
Daí veio minha vocação jornalística, né? Quando terminou o governo de Silvio, Alves estava assumindo o Diário Natal. E estava fazendo várias modificações e tal. E me convidou para a editoria política. Uma editoria política que inicialmente era muito patrulhada. Né? Ele quer mantendo aí na regra. Quem patrulhava? O próprio Alves. O próprio Alves. Ele era centralizador, né? Viu? Tanto assim que no primeiro mês, primeiros 2 meses, minha coluna não ia diretamente para a redação, o diretor de redação. Ia para a mesa dele para ele liberar. Passava pelo crivo. Daí eu passei de 58 a 61, quando a Luiz elegeu, a fazer a coluna política. Foi daí que surgiu o sério atrito comigo e Romildo Gurgel, por conta do pistoleiro Bossa Nova. Né? E o pistoleiro Bossa Nova foi aviacionice da situação da época para justificar inutilizar o crescimento de Aloysio. Em plena disputa para a sucessão do governo de Narte Marins entre Aloysio Alves e Djalma Marinho. Então, esse pistoleiro de Bossa Nova deu muito o que fazer. Você conseguiu desmascará-lo? Não consegui. Eu apenas consegui... Não, conseguiu através da matéria. Na matéria, como eu tinha muita ligação com o Djalma Marinho, conversava com ele todo dia, à noite também, conversava com ele. Aí tive informação de um lado e de outro. Aí disse, nem faça nem atentado. Foi um comentário que eu fiz, nem faça nem atentado. E responsabilizando o criminoso. Porque o cara realmente deu tiro para cima, estava embriagado, etc. Quando, dia 7 de setembro, mais ou menos, eu me encontro, Romildo me procura, que era o secretário da Educação, e me procura para convidar, em nome do secretário de Segurança, para assistir o depoimento, como jornalista, né? O depoimento do pistoleiro Bossa Nova. Do terrorista. Né? O pistoleiro Bossa Nova para pedir que a luz botou, né? Aí o terrorista. Aí que me convidou a mim, convidou ele Furtado e convidou Epifânio Dias como presidente da Associação Comercial. Ele como presidente da Associação de Imprensa, né? E eu como jornalista que mais atuando na hora. Chegamos lá, encontramos o prisioneiro, o terrorista, meio assombrado, né? Mas quando começou a entrevista e tal, ele começou a sentir confiança que aquelas pessoas não eram todas da polícia e nem tinham ligações com o governo. E pelas explicações que o Romildo deu, que o secretário, o doutor Claudio deu, tudo isso. E ele sentiu-se encorajado e começou a já dizer que não tinha tirado. Começou a ficar loquaz. Aí eu fiz a primeira pergunta, aí ele cresceu, viu? Disse que não tinha tirado para matar, tinha sido uma arruaça, estava bêbado, não sei o quê. Ele fez a segunda pergunta, ele a mesma coisa, a Epifânio fez também a mesma coisa, então o negócio esvaziou, né? No outro dia, eu chegando no diário, quando já ia saindo, Romildo, do gabinete de Alves, e entrega uma carta que me espinafrava do começo ao fim. Né? Dizia miséria, não quer dizendo, invalidando qualquer matéria que eu fizesse sobre o assunto. Eu também não liguei, apenas no outro dia, quando ele publicou uma carta diretamente para mim, eu não respondi a carta. Disse apenas o seguinte, que não respondi a carta do secretário da Educação sobre aquele assunto, porque ele não era a parte legítima. A parte legítima era o secretário de Segurança ou então o governador do Estado. Aí ele danou-se, ele irritou, passou 15 dias, perdeu 15 dias de campanha só estilafando comigo. Era Jourubu aí, daí para frente. E eu também. Foi um episódio apenas que me deu a maior segurança dentro da imprensa, tudo isso. E acabou lhe dando, João, uma visibilidade verdadeiramente extraordinária. E pedindo permissão para a gente fazer um outro intervalo, eu antecipo alguma coisa do que a gente já conversará a seguir, que é um momento em que acontece para o consumo, digamos, doméstico, uma pequena revolução política com a chegada do governador eleito Aloysio Alves
de cuja equipe você também fará parte. Sim. Disso falaremos no próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá. Bem, Memória Viva retorna com a entrevista do jornalista João Ururaí e chegamos exatamente ao momento em que ele, no governo Aloysio Alves, desempenha funções muito importantes. João. Olha, o governo de Aloysio Alves teve seu nascedouro depois de uma campanha violenta que o Rio Grande do Norte nunca tinha presenciado. Uma campanha que envolvia sentimentos, amizades, né, família, quer dizer, e chegou, assim, como curvamento depois de um processo de renovação política, de métodos, de processos e de comportamentos. Então, Aloysio, inicialmente também, fez um governo muito duro, muito parecido com o de Serra Rosado, mas um pouco mais generoso. E era um político de maior habilidade, quer dizer, de maior perspectiva de futuro. Mas assim mesmo, ele foi muito radical naquela época com os adversários e permitiu que algumas coisas acontecessem, que eu acho nem ele gostaria que tivesse acontecido, nem muitos que faziam parte do governo dele gostariam de viver aqueles dramas, aquelas cenas. Foi um período que, graças a Deus, demorou pouco, 6 ou 8 meses, mas assim mesmo fez alguns problemas em algumas almas, em algumas criaturas. Logo depois houve um processo de recuperação dele e procurou fazer um governo profundamente desenvolvimentista, muito criativo. E eu comecei no governo dele como diretor de administração no CED, Conselho Estadual de Desenvolvimento, foi o primeiro organismo que deu origem à Secretaria de Planejamento. Aí começa a sua ligação com o governador, o futuro governador Geraldo Mello? Foi. Aí começou porque a minha indicação, com o Geraldo Mello, eu já minha ligação com ele. João, desculpe, esse conselho é um dado novo em matéria de administração do era governo. Fruto da decorrência do desenvolvimento do Nordeste. Era um avanço, foi um avanço. O conselho foi um avanço. Foi um processo que deu início pela visão de Celso Furtado e de Juscelino Kubitschek. Né? Bem, aí então, depois, daí você vai para... o Conselho de Desenvolvimento, e aí eu fui indicado por Geraldo para esse lugar, para o diretor administrativo, porque já nos conhecíamos desde o governo Silva, negócio de jornal, tudo isso. E fomos fazendo amizade e ele me convidou. Passei 2 anos no CED, Geraldo rompeu com o Aloysio, no episódio da Força e Luz, né, do comício da Força e Luz, da encampação, né, e ele foi para a Sudene e Aloysio me convidou para a direção do Departamento Estadual de Imprensa, para substituir Celso, que estava saindo da direção. Eu fui para o departamento, e aí com apoio e o prestígio de Aloysio,
pude fazer muita coisa, que já era programa de governo, não só foi iniciativa minha. Eu apenas me dediquei bem ao processo, que foi a implantação da editoria cultural, né? Onde, no final do governo de Aloysio e do governo de Monsenhor, eu acho que editei de 300 a 400 livros, textos, né? Inclusive alguns sobre teatro. E sobre literatura, uma coleção que é hoje referência na poesia do Rio Grande do Norte, que foi a coleção Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, exato. De que participou, inclusive, o próprio Afonso Laurentino, exato, convocando alguns poetas, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Filinto e Gênia ficam à vontade, porque aí já estamos nos aproximando mais dos nossos dias. Nesse último bloco, nós chegaremos até o momento em que estamos conversando com o nosso convidado. Tarcísio, eu lembraria aqui com o João, ele estava falando aí, eu estava retroagindo no tempo e me lembrando de algumas coisas que eu vou rapidamente mencionar. Eu me recordo quando nós fomos inaugurar o busto do presidente Kennedy, aqui em Natal, em 65, o embaixador Lincoln Gordon veio para a inauguração e foi uma coisa muito difícil, muito polêmica, porque dentro daquele espírito de radicalização da época, a Luiz era governador, eu obrigado com a Luiz, não convidei a Luiz. Repare que gafe, a Luiz governador, veio o embaixador dos Estados Unidos, eu não convidei a Luiz, e eu pedi a João, eu tenho uma intimidade muito grande com ele, eu pedi a João, não sei se você recorda, João, me faz o discurso que eu vou fazer, lê para o embaixador. João ficou de fazer o discurso e não fez o discurso, eu tenho que fazer de improviso. Você lembra disso? Me lembro. Não fez de propósito? Não, porque havia um conflito. Represália, pelo meu convite a Luiz. Havia um conflito. Não, diga, chefinho. Havia um conflito de opinião, porque nesse conflito de opinião tem até uma história de Nilton Navarro. É verdade, é verdade. Mas esse conflito de opinião, você me desculpe, João, aqui a gente não desmente o entrevistado, mas você está falseando com a verdade. Diga qual é para a gente saber. Deixa eu ser curioso. E depois, as nossas peças que você publicou, 1,5 milhão de textos, João, vale a pena mencionar, eu acredito. Em convênio com o Serviço Nacional do Teatro, de que você era o diretor. Exatamente. Trouxemos todos os textos para fazer em Natal. Que deu 30 títulos. Deram 30 títulos. Viu? E depois eu quis até fazer um catálogo dessas publicações editoriais tinha o ajuda e o patrocínio de Zila, que se prontificou a fazer, mas por falta de recursos na época do Estado não foi possível. Bem, então, João, chegamos então ao momento em que você mais intensamente passa numa parceria de amizade que atravessa todos esses anos, a fazer parte da equipe do governador Geraldo Mello e, posteriormente, sua atividade na área também publicitária, né? Vamos falar um pouco disso para... A minha atividade na área publicitária é mais romântica, né? Uhum. É uma forma de ocupar espaço. É. Porque o publicitário mesmo aqui só tem gênero. Gênero, exatamente. Mas fala então da sua participação nas administrações do... Não. Com o Geraldo, ele depois me convidou para chefe de gabinete dele, quando ele foi vice-governador, né? E posteriormente, quando ele se elegeu governador, ele me convidou para a chefia da Casa Civil, que desempenhei com muita honra e muita alegria, e acho que contribuí João, eu tenho bem para o desenvolvimento do governo dele, onde fatos maiores não foram notados, mas nós tivemos realmente um trabalho muito eficiente e muito dedicado à causa comum. O palácio, na sua época, quando você era chefe da Casa Civil, é cheio de fato pitoresco, dizem as pessoas da política. Mas tem uma história de um café que você foi de uma matreiragem danada. Diz que Geraldo o governador Geraldo Mello não tinha ficado muito satisfeito com o café e de repente você descobriu, arrumou um café lá para ele. Como é que foi essa história? Eu não me lembro disso, não. Não, conta essa história. Mas não me lembro. Você me lembra. Já que você não lembra da história de Gênesis, será que você lembra da minha? Qual é? Assim. Tarcísio, João... Você é um matreiro, né? Muito matreiro. Toda a vida foi muito elegante, né? E João usava umas roupas de tropical inglês, assim, aquelas roupas bem brilhosas, vistosas. E ele ia ao Rio, né? E sempre nós saímos à noite no Rio, juntos. Jantávamos em bons restaurantes. E certa noite nós fomos a um restaurante e João estava, mais uma vez, muito elegante. E era um restaurante que eu frequentava com muita assiduidade. Eu saí, me pedi licença na mesa, estávamos ele e minha ex-esposa, e eu fui ao gerente e disse: o senhor está vendo aquele cidadão que está ali na minha mesa?
Aquele cidadão é um alto funcionário do governo do Rio Grande do Norte. E ele está aniversariando hoje. Eu gostaria que o senhor me fizesse uma gentileza, me mande um bolinho com a vela para nós homenagearmos o nosso aniversariante. Isso numa casa Gênia de show, uma cantora muito bonita cantando. Lá para as tantas, interrompem o show e a cantora vai e diz: a casa tem o prazer de anunciar a presença aqui do jornalista João Ururaí Nunes do Nascimento, importante figura do governo do Rio Grande do Norte, que está aniversariando, e nós, então, queremos homenageá-lo. Entraram com um bolo, não era aniversário de João, e João ficou, de repente, louco, e eu dizia: João, assopra o bolo, João, assopra o bolo, João. Lembra, João? Lembro, sim. Agora me lembro, depois eu tive um episódio no outro dia. Então conta do outro dia. De um político. Conta do outro dia. Um político aqui nosso, do estado, né? Quando soube dessa história, no outro dia que repetir isso na churrascaria. De dia. Ao meio-dia, no sábado. Aí foi dramático demais. Chefinho, você se esquiva, chefinho? De quê? Está se esquivando das perguntas Não, pelo contrário. menos convencionais ou menos Não, porque históricas? não me lembro. Dessa do café não me lembro. Ele não quer, vulgarmente dizer, ele não quer abrir a guarda. Você não está percebendo? Isso chama-se defesa putativa. Isso do direito à defesa putativa. Abrir um pouquinho na política, né? De toda maneira, esse clima cordial, isso que Gêner começou quando ele fez a primeira intervenção dele, caracterizando como tráfico da amizade, você usou mais ou menos uma expressão... Na intriga do bem. A intriga do bem, intriga etc. do bem. Sempre foi uma marca sua, né? Lembre dessa coisa um pouco, João, pelo menos um episódio que seja da coisa dos bastidores, no palácio, na cúpula, o que de mais curioso aconteceu. Ou na publicidade. Durante esse período. Na publicidade também, que ele presenciou algumas coisas e que se conduziu com o estilo... Você sabe, eu não sei se é a idade... A memória está falha. É lamentável, Tarcísio, é lamentável. É lamentável. Está sendo conveniente. É lamentável. Aí não me recordo assim de coisa mais interessante. No âmbito da publicidade, então lembraria mais facilmente? Só a competência e a capacidade de... Não, chefe, não faça isso. Deixa aí. Convencer a gente a fazer as coisas melhor. João, agora retomando um pouco o caráter mais, digamos, grave, não é? Da nossa conversa e tal. O que é que, do seu ponto de vista, numa autoavaliação, você consideraria de mais importante nessa sua participação, nesses 40, 50 anos de vida pública no Rio Grande do Norte? Sempre nas altas esferas do poder. Não, o que eu considero válido foi sempre a minha preocupação e meu esforço para atender da melhor forma possível o semelhante, aquelas pessoas do povo que procuravam o poder, o governo, ou o governante, com seus problemas, suas aflições, e nunca me neguei, nem sempre estimulei e procurei levar os governantes, ou aqueles que detinham a decisão do poder, naquele caso, a se solidarizarem com o problema e encontrar a solução melhor para resolver os casos mais angustiantes e mais dramáticos que batiam a porta do palácio. Uma questão, João. Se você tivesse que escolher um nome do Rio Grande do Norte, um grande nome que representasse o Estado ao longo da sua história, seja no campo político, no campo empresarial, até na área de comunicação, quem seria esse nome? Olha, para mim fica difícil porque eu posso cometer alguma injustiça. Porque então diga vários. Eu pediria 3. Nos valores assim de minha admiração pela competência deles, pela maneira de agir, Silvio Pedrosa, Aloysio Alves e Geraldo Melo. Não tem nenhuma mulher? Geraldo. Não inclui nenhuma mulher? Tem algum artista aí que tenha desempenhado bem? Estou lhe perguntando, né? Não, você está falando mulher política? Sim. Não, ainda não. Ou da vida social, ou da imprensa, ou da publicidade. Como as coisas mudam, né, gente? Pois é. É verdade. Pois Se fosse uma mutação galopante, né, gente? Não, pois eu acho que diante desses 3 nomes me foge qualquer outra lembrança. João Ururaí, o que é que João Ururaí Nunes do Nascimento faria e o que é que João Ururaí do Nascimento não faria nessa altura da vida? Do que você se arrepende de não ter feito e do que você ainda gostaria de fazer? De não ter feito, não me arrependo de quase nada ou nada. Agora, o que eu gostaria de fazer era
poder dar condições para que o povo humilde fosse melhor atendido e satisfeito as suas necessidades primeiras. E depois disso, pedi a Deus que me livrasse das más línguas de algumas pessoas, que é melhor ter como inimigo do que como amigo. João, eu sou neto de Zé Natal Tinoco, que é um empresário aposentado, claro, tem 95 anos, é muito vivo, gosta muito de contar a história. E tem uma frase dele que ele diz o seguinte: meu filho, cuide de viver, que eu fui dormir menino e acordei um velho. Ele disse isso quando ele fez 80 anos e ele hoje está com 95. O que é que você diria para uma criança, para um menino de hoje? Depois da citação que você fez, você me inibe para qualquer pronunciamento, até para não ser não me tornar uma coisa repetitiva, né? Mas Zé Natal Tinoco, meu avô, Sim. tem 95 anos, você está muito longe disso. Me parece que você não considerou tão longe quando fez a pergunta. O que é ser discípulo da publicidade, né? João, essa coisa da velhice é uma coisa que incomoda você, assim, ao ponto? Não incomoda, mas preocupa. Você é um saudosista? Você é daquelas pessoas que ficam... Não me incomoda. Porque você é uma pessoa de muito bom humor. Né? A gente preocupa percebe. Porque você começa a sentir e já não tem mais o domínio das ações. Das coisas, até as amizades fluem. Mas a sabedoria aumenta também. Eu não sei se elas aumentam porque você fica tão isolado, às vezes, tão isolado que você se sente perdido dentro do processo. Eu acho que o grande mal da idade e da própria velhice é o isolamento que você é confinado e Mas, João, a esse isolamento, me permite lhe dizer, você não provoca ele? Não é porque você sai pouco, você visita pouco, não? Mas porque você é condicionado por isso, porque você não se sente mais com aquela vivacidade para fazer as coisas. É porque você não exercita. É porque você não exercita. Eu, por exemplo, se me desse hoje uma missão de ser um colunista político de um jornal, igual quando foi no dia de Natal. No dia de Natal eu visitava 8, 10 casas de políticos por noite e achava que aquilo... Hoje, se eu for a 2, eu estou cansado. Como é que você preenche o seu tempo? Com leituras, ouvindo música? Em casa, vendo televisão, música e lendo. Você ainda é um grande leitor, né, João? Você ainda é um grande leitor, né? De vez em quando o cansaço da vida... Está lendo sobre o quê? Sobre os estadistas, essas coisas? Não, eu estou lendo agora sobre como se fazer amigos. Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Tarcísio, isso é uma malandragem dele. Na verdade, você deve estar escrevendo, né? Não. Agora, Tarcísio... Essa coisa interessante, essa pergunta, a gente engrenar já agora que o programa se encaminha para o final. Você está escrevendo suas memórias? Não, apesar de Santos dizer que eu tinha a obrigação de escrever, eu não me sinto ainda vocacionado para escritor. E depois, acho que tenho muito medo de cometer injustiças, né? Um depoimento de memória, de escrito, tudo isso, você pode cometer injustiça. Involuntariamente, né? Involuntariamente, que você não se perdoaria mais nunca. E, embora que Santos tenha se comprometido até de sentar comigo e ficar escrevendo e eu ditando para ele. Eu digo, não faço isso porque eu tenho medo de cometer injustiças e eu não tenho mais esse direito. Mas você tem um compromisso com a história igualmente. E é exatamente através de momentos como esse, vividos hoje à noite aqui com a entrevista de João Ururaí Nunes do Nascimento, no Memória Viva, que a história se enriquece. A presença desse homem tão bonito, esse homem que fez da sua vida um exemplo concreto de contribuição para melhorar a vida política e para fazer dessa intriga do bem um exercício cotidiano de convivência com as pessoas com as quais ele travou conhecimento. A TV Universitária se sente profundamente agradecida, agradece a presença de João Ururaí e agradece a presença dos seus entrevistados que deram tanto brilho a essa entrevista, o jornalista Filinto Rodrigues e o publicitário Jenner Tinoco, que estiveram conosco. Muito obrigado a todos e até a próxima.